Processo civil, parte 1, falando dos impedimentos e da suspeição. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: 1. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Então, se o juiz interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha, ele está impedido. O juiz também está impedido de exercer suas funções no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Então, em outro grau, ele conheceu e proferiu decisão, tá? Tem que ter proferido a decisão. Não basta ter participado em outro grau de jurisdição. 3. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Então, se tiver o seu cônjuge ou algum parente da terceiro grau que estiver postulando no processo como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, o juiz está impedido. 4. Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente até o terceiro grau. Tá? 5. Quando for seu membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. Pessoa jurídica parte no processo e o juiz é sócio, membro de direção ou de administração dessa pessoa jurídica. 6. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Nesse caso aqui o juiz é herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. 7. Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Então, se o juiz figurar como parte, se uma instituição de ensino for parte, figurar como parte, essa instituição de ensino tem a relação de emprego ou decorrente de algum contrato de prestação de serviço com o juiz, então ele não... o juiz está impedido nesse caso, tá? Em que figure como parte de instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. 8. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo afim em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Tá? Olha só, foi bem longe agora, né? A parte é cliente do escritório de advocacia, do cônjuge ou do parente até terceiro grau. Tá? Só que mesmo que ele esteja patrocinado por um advogado de um outro escritório. Olha só, mas só pelo fato dele ser cliente do escritório de advocacia do cônjuge ou parente até terceiro grau, já faz com que o juiz fique impedido. Ou seu advogado. Então, quando o juiz promover ação contra a parte ou seu advogado, ele está impedido. Parágrafo 1º. Na hipótese se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Então, só vai se verificar impedimento quando o defensor público, advogado ou membro do MP já estava integrando o processo, antes do início da atividade judicante do juiz. Tá? Parágrafo 2º.
é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Então, se for criado um fato superveniente só para caracterizar o impedimento do juiz, está aí a vedação. Parágrafo 3º. O impedimento previsto no inciso 3º, inciso 3, também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Então, o impedimento previsto no inciso 3º, o inciso 3º é aquele que fala que o juiz está impedido quando ele estiver postulando como defensor público, advogado membro do Ministério Público, o seu cônjuge, parente até o 3º grau, tá? Quando o seu parente for defensor público, advogado ou membro do MP, tá? Então, esse impedimento também se verifica nos casos de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição dele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Artigo 145. Agora vamos falar da suspeição. A suspeição do juiz. 1. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Antes era amigo íntimo ou inimigo capital. Com o novo código, houve essa mudança. Agora é amigo íntimo ou inimigo apenas. Não tem o capital. Basta ser inimigo, tá? De qualquer das partes ou de seu advogado. 2. A suspeição do juiz que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes de iniciado o processo, que aconselhar algumas partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Então, o juiz fica suspeito se ele recebe presente de pessoas que têm interesse na causa, tanto se for antes ou depois de iniciado o processo. Ele também vai ser suspeito se ele aconselhar alguma das partes sobre o objeto da causa, do processo, ou se ele subministrar meios para atender às despesas do litígio. 3. Quando qualquer das partes for sua credora, ou de seu cônjuge ou companheiro, de parente destes, até o 3º grau, inclusive. A parte boa é que aqui parece que a impedimento de suspeição, que fala de parentes no 3º grau, tá? Então, quando qualquer das partes for credora ou devedora, tá? De seu cônjuge, de parente até 3º grau. 4. Interessado no julgamento do processo em favor se interessado no julgamento do processo em favor. Parágrafo 1º. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Então, o juiz não vai precisar declarar as suas razões, basta ele se declarar suspeito por motivo de foro íntimo. Não tem a necessidade de declarar suas razões. Será ilegítima a alegação de suspeição quando 1. Houver sido provocada por quem a alega, ou seja, quem a alega provocou aquela situação, tá, para poder alegar suspeição. Então, nesse caso, essa suspeição é ilegítima. Ou quando a parte que alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Então, será legítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem alega e a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. No prazo de 15 dias,
A contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Então, nesse caso, a parte tomou conhecimento, tá, de fato que pode causar aí impedimento ou suspeição do juiz. Então, nesse caso, a contar da data do conhecimento do fato, a parte vai ter 15 dias para alegar exatamente esse impedimento ou a suspeição. Teve conhecimento do fato? 15 dias a parte vai ter. Alega o impedimento ou a suspeição de que maneira? Em petição específica. Dirigida a quem? Ao próprio juiz, que é do suspeito. Tá? Ao próprio juiz, na qual indicará o fundamento da recusa. Tá? Então, nessa petição específica dirigida para o juiz, vai ter que ter o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Parágrafo 1º. Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, então aqui a gente vai ter opções. Ou o juiz, quando receber essa petição, ele vai receber ou não. Então, se ele reconhecer o impedimento, ou ele vai reconhecer ou não vai reconhecer. Se ele reconhecer o impedimento ou suspeição assim que ele recebe a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal. Ele já transfere, olha, eu realmente sou suspeito, eu realmente sou impedido. Vai para o meu substituto legal, ele continua. Caso contrário, ele não reconheceu, determinará a autuação em apartado da petição, tá? E no prazo de 15 dias, aí vai ter 15 dias, apresentará suas razões, acompanhada de documentos e de rol de testemunha, se houver, ordenando a remessa do incidente para o tribunal. Então, quem vai decidir, caso o juiz não reconheça esse impedimento ou suspeição, vai ser o próprio tribunal. Tá? Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido, sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Agora, se ele for recebido com efeito suspensivo, o processo permanece suspenso até o julgamento do incidente. Então, o processo foi o incidente, né, que no caso é o pedido de impedimento ou suspeição, foi para o juiz. A pessoa tomou conhecimento, a parte tomou conhecimento do fato, no prazo de 15 dias, ela, por meio de petição específica, dirigiu ao juiz do processo. O juiz do processo reconheceu o impedimento ou suspeição. Então, ele já manda o processo para o substituto legal. Não, mas não reconheceu. Então, ele vai ter 15 dias para apresentar suas razões. Esse incidente vai para o tribunal. O tribunal vai ter que declarar qual vai ser o efeito. Se vai ser suspensivo, sem efeito, se vai ser sem efeito suspensivo ou com um efeito suspensivo. Se for sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr porque não vai ter efeito suspensivo. Agora, se tivesse efeito suspensivo, então o processo vai permanecer suspenso até o julgamento do incidente. Tá? Porém, a gente tem nesse tempo. Então, parágrafo 3, enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ainda não foi declarado o efeito. Ninguém sabe se vai ser sem suspensão ou com suspensão. Então, não está declarado ainda o efeito, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, também é uma hipótese, ainda não sabe qual é o efeito, ou tem efeito suspensivo. Então está suspenso o processo. O que acontece? A tutela de urgência, né, essa situação de urgência será requerida ao substituto legal. Tá?
vai ser requerido para o substituto legal se tiver alguma emergência. Então, ou seja, a tutela de emergência vai ser feita pelo juiz, pelo substituto legal. Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeita lá. Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Então, o juiz é punido, tá? Se o tribunal acolher a alegação, tá, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, e o juiz já deveria ter se declarado impedido ou suspeito desde o início do processo, então o tribunal vai condenar o juiz nas custas e vai remeter os autos ao seu substituto legal. E o juiz pode recorrer da decisão, obviamente. Reconhecido o impedimento ou suspeição, o tribunal fixará o momento do qual o juiz não poderia ter atuado, tá? Então tem que definir quando que ele começou com esse impedimento ou com essa suspeição. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, tá? Os atos passam a ser nulos, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Então, tudo que for praticado do momento do impedimento ou suspeição para frente, o que vai acontecer? O tribunal vai decretar a nulidade. 147. Quando dois ou mais juízes forem parentes, consanguíneos, afins, linha reta, colateral, até o terceiro grau. De novo, terceiro grau. Então, dois ou mais juízes parentes, entre eles. Tá? Inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, ele próprio, remetendo os autos a seu substituto legal. Tá? Então, o primeiro fica, o segundo sai e manda para o substituto legal. Aplicam-se os motivos de impedimento e suspeição, também, mesma coisa que se aplica para o juiz, vai caber também para o membro do Ministério Público, para os auxiliares da Justiça e para os demais sujeitos imparciais do processo. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. O juiz mandará processar o incidente separado e sem suspeição do processo, ouvindo arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de provas quando necessária. Então aqui a gente já muda de figura. Lá a gente falou do impedimento e de suspeição do juiz, tá? Então lá a parte interessada, ela tomou conhecimento do fato, ela tem 15 dias para mandar uma petição fundamentada para o juiz, né? Nesse caso aqui, a parte interessada, nesse caso do impedimento e suspeição do membro do MP, do auxiliar da Justiça e dos demais sujeitos imparciais do processo. Nesses três casos, a parte interessada vai arguir impedimento ou suspeição, também numa petição fundamentada, devidamente instruída, só que na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, entendeu? E não no prazo de 15 dias. Aí sim o juiz mandará processar um incidente separado e sem suspensão do processo. Lá, quanto ao juiz, quando vai para o tribunal, pode ter efeito suspensivo ou não. Nesse caso, não tem efeito suspensivo, tratando-se do Ministério Público, do Auxiliar da Justiça e dos demais sujeitos imparciais do processo. O juiz mandará processar o incidente separado e sem suspensão do processo, ouvindo ou arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova, quando necessário. Nos tribunais, a arguição que se refere ao parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno. Tá? E o disposto nos parágrafos 1 e 2 não se aplica à arguição de impedimento ou de suspensão de testemunha. Tá? Fala do MP, auxiliar de justiça, enfim, mas testemunha não está nesse rol.